Turma do Propósito, que alegria, meu querido irmão, estar com você aqui mais essa noite. Espero que você tenha tido um dia extremamente produtivo, abençoado. Nós estamos felizes, começando bem essa semana, podendo aqui ter a explicação e ler mais um capítulo da Bíblia. Hoje, dia 106 do nosso propósito, Levítico capítulo 16. Leia a Bíblia, ore e também tente mudar. São os princípios que nós adotamos aí para este ano e nós esperamos que você continue firme conosco aqui. Vamos cumprir todo esse propósito com a graça de Deus. Hoje é um capítulo todo especial, porque vai abordar sobre a expiação, que é claramente aquilo que Cristo fez por nós. E nós vamos falar desse capítulo, vou explicar um pouquinho aqui do que o capítulo propõe, depois nós vamos fazer como fazemos as aplicações. Para você entender bem esse capítulo, é preciso que você entenda que esse dia da expiação, ele recebe o nome de Yom Kippur. É uma festa dos judeus, Yom Kippur, Yom, vem exatamente a palavrinha utilizada para dia, e Kippur, purificação, ou expiação. Então esse é o dia da expiação, e era uma festa judaica, até hoje ela acontece entre os judeus, e era um estatuto perpétuo dentro daquela aliança. É claro que nós não estamos mais nessa aliança, mas estamos numa aliança de graça, não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça, o que a palavra de Deus nos fala, nos afirma. Portanto, hoje nós celebramos a expiação de outro modo. Mas vamos entender o que acontecia e os seus significados. Esse dia da expiação era um dia onde como se fosse, a gente pode dizer assim, uma retificação de todos os sacrifícios que eram oferecidos. Porque acontecia muitas faltas, até hoje acontece, né? Nós pecamos muitas vezes de uma maneira inconsciente. Nem percebemos que estamos pecando, mas depois de refletir um pouco, chegamos a essa conclusão. E Yom Kippur era um dia onde havia toda essa solenidade para uma santificação, uma expiação, que apontaria para o sacrifício único de Cristo Jesus. Então vamos ver aqui alguns detalhes. Por exemplo, lá no versículo, a gente vai começar mais no final do capítulo para o início, né? No versículo de número 31, vai usar uma expressão, e toda vez que essa expressão aparece na Bíblia, é como se nós tivéssemos um feriado no sábado. Os sábados eram consagrados, mas determinados sábados eram mais consagrados que outros. E aqui no versículo 31 vai usar a expressão, é sábado de descanso solene. Então era tão forte essa recomendação, que se você observar no versículo 29, vai dizer que até o estrangeiro que estava passando por lá não poderia fazer nenhuma atividade, nenhum tipo de atividade, porque era um sábado de extrema solenidade para os judeus. Para você ter uma ideia, apenas o sumo sacerdote que participava do sacrifício nesse dia. Apontava claramente para Cristo. É claro que nós vamos ver que tinha algumas pessoas auxiliando, mas era o mínimo possível, porque haveria um respeito extremo por esse dia, seria sábado solene. E por que aos sábados, que era o dia do Senhor, o sacerdote, no caso, o sumo sacerdote, poderia trabalhar? Principalmente no tocante aí, aquilo que aponta para a redenção. Porque é assim que funciona, meu querido, a redenção. A redenção, pela graça de Deus, pelo o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, nós não participamos dela com o trabalho. O trabalho é todo de Cristo e o nosso trabalho é apenas descansar e receber essa tão grande salvação. Continuando aí, no versículo de número 33, fala o que estava incluído nessa expiação, nessa purificação. Aqui diz, fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar, também fará pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Interessante que começa lá do interior, né? Pelo santuário, onde tinha aquela antessala e tinha a sala do Santo dos Santos. Depois pela tenda da congregação, aquela parte exterior ali do santuário. Depois pelo altar, que estava fora do santuário, no átrio. Depois pelos sacerdotes que iriam trabalhar no altar e no átrio. E depois por todo o povo da congregação, que podia chegar até ali o pátio. Era o máximo que o povo poderia chegar. A partir dali, apenas os sacerdotes. E onde nós vamos estudar hoje, que é o acesso do sumo sacerdote ao Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote poderia chegar uma vez por ano. E por que o Senhor deu essa recomendação? Se você vê no início do capítulo 16, no versículo 1, diz assim, falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão. Então, esse registro aqui se deve ao acontecimento com Nadab e Abiú. Vamos lembrar que eles levaram fogo estranho à presença do Senhor. E eles não só levaram fogo estranho, como também a gente percebeu, estudando lá, que Nadab e Abiú parecem ter entrado lá no versículo número 9 do capítulo 10, parecem ter ingerido bebida fortes, parece que estavam no estado ali de embriaguez, não sabemos se é total ou parcial, mas isso irou ao Senhor e há uma recomendação lá nesse verso que eu citei, para que Arão e seus filhos não façam isso. Então a gente acredita que essa menção não está ali por acaso, tudo indica que eles, além de cometerem o erro, qual o erro? Diz aqui, versículo 2, então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, não entre no santuário em todo o tempo. Não é para você entrar qualquer tempo não, Arão. Não é porque você é sumo sacerdote que você deve entrar. Para dentro do véu diante do propiciatório que está sobre o ar, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então era para Arão aguardar
porque o Senhor apareceria sobre uma nuvem, sobre o propiciatório. Vamos lembrar que o propiciatório era aquela tampa com os dois querubins, que era toda de ouro e que tampava a arca de madeira, portanto, representando a preciosidade, a valiosa, a riquíssima salvação pela graça, misericórdia de Deus dada a nós. Ela tampava a arca. Na arca, vamos lembrar que aquele era o objeto mais sagrado de todo o santuário. Ali dentro havia um potinho com maná, havia também a vara de Arão que floresceu. E lá dentro nós vamos encontrar as tábuas da lei. Estavam tudo isso dentro da arca da aliança. E essa arca ficava atrás de um véu. E diante desse véu, dessa cortina, havia um altar de incenso. Vamos lembrar que nós já estudamos tudo isso. Se você quiser conhecer mais, é só recorrer aí aos últimos vídeos estudados. Você vai ver que esse altar representa a oração, a intercessão. Então vamos ver o que aconteceria. Lá no versículo de número 33, eu falei sobre o que seria feita a expiação. No versículo 34, faz questão de dizer, olha, isso será por estatuto perpétuo, fará expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. Então, isso acontecia apenas uma vez por ano. E aqui diz que é um estatuto perpétuo, como eu falei, dentro dessa antiga aliança. Agora, em Cristo, nós celebramos uma nova aliança no sangue de Cristo. É como ele diz, essa nova aliança que é feita no meu sangue. Nós celebramos a expiação de uma outra maneira e nós vamos abordar isso aqui. Era para acontecer, de acordo com o versículo 29, aos 10 dias do mês 7. Aos 10 dias do mês 7 era para acontecer. Não era para fazer nenhum trabalho, como eu já falei aqui, nem o estrangeiro, nem o judeu, nem o hebreu, nenhum trabalho. E eles deveriam se humilhar na presença do Senhor. Aqui no versículo 29, ele usa a expressão, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis. O que seria esse afligir? Começaria, por exemplo, com um jejum coletivo. O povo deveria, versículo 30, porque naquele dia se fará expiação para vós, purificai-vos-eis e sereis purificados de todo o vosso pecado perante o Senhor. Então o povo deveria se humilhar e deveria fazer um jejum coletivo, afligindo a alma, e nesse dia eles não deveriam buscar nenhum dos seus interesses, nem comer, nem beber, nem se divertir. Seria um momento mesmo de quebrantamento diante de Deus, reconhecimento do seu pecado. E aí o que acontece? No versículo de número 2, como nós lemos, Arão não deveria fazer isso sem a orientação do Senhor. Então, nesse sentido, o Senhor deveria aparecer numa nuvem para mostrar para Arão ali, que era o momento certo dele entrar nesse propiciatório. E ele iria com as vestimentas específicas. Ele usava ali toda a veste que o Senhor havia determinado, inclusive aquele calção por baixo, as vestes de linho, todo o traje ali do sumo sacerdote. Vamos lembrar que era ele apenas que poderia fazer isso. E ele deveria, de acordo com o versículo 12 ao 14, olha aí, diz assim: tomará também sobre o altar do incensário cheio de brasas de fogo, diante do Senhor 2 punhados de incenso aromático bem moído e trará para dentro do véu. Então ele pega aquele incenso, ele leva para dentro do véu. Perceba que ele passa ali aquele limite. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará o sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Então, ele deveria fazer isso. E aí, é muito interessante que o texto vai nos mostrar que o sacerdote estava fazendo esse sacrifício por ele mesmo. No versículo 12 a 14 mostra um sacrifício que o sumo sacerdote estava fazendo por ele. Por quê? Porque ele era pecador. Apesar de estar representando Cristo, ele estava se purificando para depois apresentar o sacrifício pelo povo. Então, o sacerdote, entenda, o sumo sacerdote Arão prestava um sacrifício por ele mesmo. E agora o sacrifício pelo povo, que é bem interessante. A partir do versículo 15 diz: depois imolará o bode pelo pecado. E aí a gente tem que entender que eram 2 bodes. Versículo 5 vai dizer assim: da congregação dos filhos de Israel, então, tinha aqui o sacrifício pelo sumo sacerdote, que iria ser o oficiante, aquele que iria praticar o sacrifício. E aqui no versículo 5 fala: da congregação dos filhos de Israel você vai tomar 2 bodes, um para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então esse novilho foi o que foi oferecido aqui pelo sumo sacerdote. E agora o sacrifício pelo povo, olha como era. Lembra das 2 pombinhas que eu mostrei para vocês lá na lepra? Que uma era sacrificada sobre a água ali, dentro de um vaso, a outra era colocada em liberdade. Essa aqui que era colocada em liberdade é o mesmo significado. Porque desses 2 bodes, um irá morrer e o outro levará a transgressão, será o bode enviado. Diz aqui, olha, lançará sobre 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário ou bode enviado. E algumas bíblias, inclusive a NVI, vai trazer a interpretação, vai usar a palavra hebraica aqui para bode enviado, que é um nome assim bem interessante, parece o nome de algum anjo ou demônio. A palavra bode enviado, bode emissário, em hebraico é Azazel.
E aí, alguns até acreditam que um dos bodes era para o Senhor e o outro era enviado para uma espécie de demônio. Nós não temos essa posição, e eu vou explicar para vocês rapidinho por quê. Mas Arão, ele, depois de ter lançado sorte, ele sacrificaria um desses bodes e o outro ele deixaria vivo para fazer a expiação e enviá-lo ao deserto como bode enviado. E lá no versículo 16, versículo 15, ele diz que, versículo 15, ele molará o bode, aquele que foi escolhido para morrer, e ele levaria o sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. Ele aspergiria ali diante do propiciatório. Assim ele fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará na tenda da congregação que está com ele no meio das suas impurezas. Então ele aspergeria ali sangue. Nenhum homem poderia estar na tenda, apenas o sumo sacerdote, apontando aqui para Cristo. Vamos lembrar que ele já passou pelo sacrifício dele, ele já está purificado cerimonialmente, e agora representando a Cristo, ele passa purificando tudo. E então ele sairá do altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Ele vai tomar o sangue do novilho, o sangue do bode, e porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com dedos 7 vezes sobre o altar e o purificará. Ou seja, ele purifica aqui também o altar. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação, então fará chegar o bode vivo. Vinha o bode vivo agora. Arão colocava as duas mãos sobre a cabeça do bode, está lá no versículo 21, e confessava a iniquidade dos filhos de Israel, todas as transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, ali, coloca todos os pecados sobre o bode. E o que acontece? Pela mão de um homem, nós não sabemos quem é esse homem, a Bíblia não fala, provavelmente um levita, um homem à disposição para isso, ele leva o bode das iniquidades para uma terra solitária, que é para o deserto, que é um local de esquecimento. Depois disso tudo, Arão deveria se banhar, o homem que levou o bode deveria se banhar as suas vestes, aqueles que levassem o restante do sacrifício, que deveria ser todo queimado, e as cinzas e tudo mais, deveria ser levado para fora do arraial, assim que voltasse também deveria se banhar. Então nós temos aqui todo um ritual apontando para a expiação. E o que era a expiação? Expiação, irmãos, é transferência de pecado. A purificação, ou seja, o pecado era tirado de alguém e colocado sobre outro alguém. Por isso, 2 bodes. Um bode pagava o preço, o outro ali levava o pecado para longe, né? Apontando para o sacrifício de Cristo. Então, olha só, as teorias aí sobre esse bode, que algumas bíblias usam a expressão Azazel, como eu falei, alguns acreditam que era uma entidade demoníaca que morava no deserto. Isso não tem a ver, a Bíblia não traz nenhum relato sobre isso. Alguns acreditavam que era Satanás que estava esperando esse bode. Também nós não temos nenhum relato, nem na Bíblia, nem na própria cultura judaica sobre esse fato. Alguns falam sobre o local onde o bode era enviado, tinha esse nome. Também pouco provável, que a Bíblia não traz. Qual que é a mais lógica? A mais lógica é que Azazel significa o nome do próprio, que se dava ao próprio bode. Por quê? Porque Azazel significa exatamente isso, bode enviado. Então esse animal nada mais era que um símbolo. Eu sei que o nome é interessante, é impressionante até, parece nome de anjo, mas era apenas um símbolo. E eu não devo acreditar que um bode que representava aqui aquele que levava os pecados e as transgressões tenha qualquer ligação com Satanás. Até porque a gente sabe que isso é a derrota do próprio inimigo. O diabo fez de tudo para tirar Jesus da cruz, porque ele sabia que a morte de Cristo era o pagamento do preço pelos nossos pecados. Portanto, o que o diabo mais temia era essa expiação que aconteceria, que viria a acontecer na história. Porque ele sabia que aquele seria o golpe fatal em sua cabeça. E eu quero terminar, queridos, para melhor fazer essa aplicação do que significa o capítulo 16 de Levítico. A melhor aplicação é uma pequena reflexão sobre o que diz Hebreus 9, porque Hebreus 9 vai tratar exatamente isso, sobre o sumo sacerdote. Quando ele diz aqui, ora, a primeira aliança também tinha preceito, lá no versículo 1, de serviço sagrado, seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro, a mesa, os irmãos lembram aí do capítulo sobre o tabernáculo. Se você não lembra, procure aí na nossa lista de vídeo os capítulos que eu falo sobre o tabernáculo. Posso deixar uma imagenzinha aqui para você ver como era. Mas lá tinha a mesa, a exposição dos pães, e um lugar que se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão floresceu, as tábuas da aliança. Sobre ela os querubins da glória e com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, olha o que diz, versículo 6, versículo 7, mas no segundo, o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, tinha que levar sangue, que oferece por si mesmo, lembra que ele primeiro oferecia sacrifício por si mesmo, e pelos pecados da ignorância do povo. Como eu falei, era uma retificação do sacrifício. Então ele purificava todo lugar, porque poderia haver ali pecados não confessados. Então ele fazia toda uma expiação, primeiro pela casa, pelo santuário, pela tenda da congregação, pelo altar e por si mesmo. Querendo isso dar a entender, diz assim,
entenderam o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, é uma história com significado para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. O que está dizendo aqui? É que aquilo era um símbolo, mas eles, no seu poder efetivo, eles não podiam nada. O sacrifício todo ali apontava para aquele que teria o poder de nos purificar, que é o de Jesus. Sangue de bode não perdoa o pecado. Sangue de bode não purifica nada. Sangue de novilho não purifica nada. Mas apontava para o sacrifício de Jesus. Então, versículo 10 diz: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas diversas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Agora preste atenção que eu já estou terminando. O que o texto diz que é muito claro. Quando, porém, veio Cristo, o verdadeiro, o único, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que assim mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é mediador na nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão da transgressão que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Eu vou parar por aqui, meu irmão, porque já fica claro. O que o texto está dizendo é o seguinte: veio Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, que ao invés de oferecer um sacrifício por si mesmo, não foi necessário, porque ele era santo. E como santo, ele não precisou acessar as sombras, pelo contrário, ele foi direto diante de Deus, porque ele tem, como santo, pleno acesso a Deus. O pecado nos separa de Deus, mas quem não tem pecado não está separado de Deus. E Cristo, não conhecendo pecado, nos levou diante do Pai naquela cruz, mostrando todo o nosso valor, e se fez pecado por nós, gritando: está pago, está consumado. E ele entrou diante da presença de Deus, não sem sangue, mas ele derramou o seu próprio sangue. Versículo 12 diz: mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Olha só, nós temos essa certeza da parte de Deus. Nós não devemos nada. Por quê? Porque o nosso pecado foi expiado por Cristo Jesus. Não precisou aqui de um bode agora para levar os pecados até o local solitário. Cristo ali fez com que a ira de Deus fosse aplacada e que o pecado fosse totalmente perdoado. A Bíblia diz que o Senhor nos perdoa os pecados e deles ele não se lembra mais. Ele lança nas profundezas e dele ele não se lembra mais. Meu querido irmão, que grande bênção que nós temos e nós recebemos tão grande salvação. O Filho de Deus, que é Deus, morreu por você. Não só morreu por você, viveu por você e depois se entregou na cruz. Falei demais, mais uma vez, mas é maravilhoso, irmãos, meditarmos aqui na palavra de Deus. Um grande beijo e uma excelente semana para todos nós e até amanhã para mais um capítulo do nosso propósito.